Apoiar. Apoiar vem do mesmo significado de segurar, ser suporte, ser base e proteção. É o verbo que ilustra com fidelidade tudo o que nós somos. E nesses mais de 18 anos de mercado, aprendemos o quanto apoiar e ser apoio faz a diferença na vida de alguém. Acordamos todos os dias com vontade de fazer a diferença, oferecendo soluções que realmente apoiem nossos clientes e que resolvam problemas reais. Seja na armazenagem de grãos ou no dia a dia da fazenda, entregamos confiabilidade e segurança, conquistando maior eficiência, evitando quebras de safra, impedindo fraudes, além da redução de custos que resultam em maiores lucros. Sabemos o quanto o momento da safra é importante, por isso, nosso maior propósito é fazê-lo atravessá-la com lucro e segurança, de onde estiver. Siacom, soluções para armazéns de grãos e propriedades rurais. Esse mundo só respeita uma coisa: preparo. Vejo pelos meus amigos do campo, meses para preparar o solo, plantar, colher. É um planejamento e dedicação que só se vê em quem vive da terra. Mas depois de cada colheita, o desafio muda completamente. Porque você pode até tirar o grão da terra, mas ele nunca sai das mãos da natureza. E a natureza a gente não enfrenta, a gente se prepara. A Procer é especialista em agrointeligência de pós-colheita. É indústria 4.0 em prol do agro, sua dedicação e está preparado para protegê-la. No pós-colheita, conte com a agrointeligência de armazenagem. Conte com a Procer. O agro sem perdas. Fala pessoal, muito boa noite. Bom, já estamos aí ao vivo, após esses primeiros recadinhos iniciais aí, falando justamente sobre a nossa convidada aqui de hoje, para poder bater esse papo conosco. O pessoal já está aí no chat, conversando, enfim, dando boa noite. Então agradeço aí a presença de todos, tá? E já para esse tradicional webinar Siacom, tá? Então a Siacom, empresa especializada aí em fornecer softwares para o agro, seja para pós-colheita e também para as fazendas, tá? E a gente chamou justamente o pessoal da Procer, na figura aqui do Neviton, justamente para poder falar a respeito de como o uso da tecnologia pode otimizar o trabalho na pós-colheita de grãos, tá? Então a gente vai bater esse papo aqui, super relevante. O Neviton vai trazer informações muito interessantes para que vocês consigam extrair o máximo aqui. Então, aproveitem o chat, alguns recadinhos iniciais, né? A gente vai fazer algumas enquetes durante o nosso evento aqui, com o intuito justamente da gente, primeiro, conhecer qual é a realidade de vocês aí em campo, tá? E com isso a gente tornar o nosso ambiente aqui um pouco mais rico, tá bom? E peço que vocês vão colocando aí de quais cidades vocês estão falando, estado, enfim, para a gente poder entender um pouco da nossa audiência. Estamos com mais de 40 pessoas aqui dentro da sala, e o intuito é justamente isso, a gente entregar valor para vocês, para que a gente saia daqui com mais informação nessa terça-feira à noite. Então, primeiramente, gostaria de agradecer a Procer e Neviton, muito obrigado por estar aqui conosco para poder bater esse papo e a gente trazer conhecimento aqui para a pós-colheita. Seja muito bem-vindo e, mais uma vez, obrigado. Boa noite, obrigado Ferreira pela recepção, obrigado aí em nome da Procer, já agradecer de antemão o convite, né? Nós ficamos muito felizes de estar aqui nesse evento para falar um pouco de pós-colheita, falar sobre tecnologias, né, que a Procer hoje tem no mercado para estar ajudando os produtores rurais de todo o país e também da América Latina, onde a gente está presente também. Agora eu estou vendo aqui que tem um pessoal espalhado aí por todo o país no chat, exatamente. Então Ceará, Tocantins, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Até Paraguai também. Paraguai, isso. Então a gente está até na América Latina aí nosso webinar aí nesse momento. Muito bom, pessoal, excelente mesmo. E a gente quer justamente a participação de vocês para que a gente possa trocar ideias, é muito importante, né? Aliar, justamente até conversava ontem com o Neviton, justamente isso, aliar um pouco do conhecimento técnico, né, teórico da academia com a prática, que é onde, de fato, a gente acontece e onde o Brasil dá show e baile em muitos países, ou seja, onde nós somos
campeões mesmo em termos de produtividade, tá? Então, como levar também essa produtividade, esses cuidados para dentro do armazém, ou seja, no processo de pós-colheita, tá? Bom, Neto, depois daí como se diz, do início, gostaria que você se apresentasse um pouco a respeito, falando um pouco da tua trajetória dentro do agro aí, por favor. Sim, então eu sou engenheiro agrícola, formado na Universidade Federal de Pelotas, com mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos, também pela Universidade Federal de Pelotas, e atualmente eu estou em fase final do meu doutorado em Engenharia Agrícola pela Universidade Federal de Santa Maria, né? E atualmente também atuo como Product Owner, né, PO, no setor de business da Procer, que é uma empresa situada em Criciúma. A gente tem a sede em Criciúma e espalhada em todo o país e também na América Latina e hoje com tecnologias para pós-colheita de grãos, né? Também já atuei um período assim, na parte mais focado na parte de pesquisa, né, de pós-colheita de grãos, dentro do laboratório de grãos na Universidade Federal de Pelotas e também no laboratório de grãos da UFSM. Né? Então, tem um pouco para a gente compartilhar e estar trocando experiência com o pessoal, contigo, e Isso aí. que a gente consiga entregar um conteúdo aí para o pessoal. Exatamente. A gente chamou justamente o pessoal da Procer, porque sabe do trabalho que eles realizam, então a gente procura trazer empresas que consigam agregar valor também e conhecimento para toda a cadeia do agro, tá? E justamente porque existem sinergias, né? Enquanto a gente cuida muito da entrada do grão, justamente nas pesagens, no processo de classificação, endereçamento das notas fiscais, administrar toda a parte de estoque, vocês cuidam muito justamente da parte do grão quando está efetivamente lá estocado. Então, existe uma complementaridade no que a gente faz. Isso, exatamente. Até nessa questão hoje do próprio setor de business dentro da Procerna, a gente busca estar sempre em contato com o público, com os produtores, justamente para nós buscarmos quais são as demandas, né, que realmente precisa na prática, para a gente estar buscando a tecnologia para resolver esse problema que o produtor tem lá, né? Exatamente. Então a gente está no caso ligado hoje no setor de business conversando com todos os setores dentro da própria empresa e também visitando um cliente, né, trocando essa informação para justamente ver o que ele precisa que a gente traga de tecnologia para estar solucionando aquela demanda dele. Então a gente precisa estar conversando, interagindo com inúmeras pessoas de todas as áreas do agronegócio. Exatamente. Inclusive, precisamos até conversar em futuras integrações aí, que eu acho que eu vejo uma sinergia bem interessante. Com certeza, com certeza. É isso aí. Perfeito. Bom, dando sequência aqui, né, fique à vontade aí agora, como se diz, a aula é contigo aí, o pessoal, novamente, pessoal, vamos aí interagindo, a gente vai colocar daqui a pouco já as primeiras questões, tá? Então interajam aí para que a gente possa conhecer e façam perguntas, né? Fiquem à vontade que a gente vai vendo aqui se a gente tenta responder a todas da melhor maneira possível. Vamos lá. Perfeito. O pessoal pode ficar bem à vontade para questionar, a gente vai fazer uma conversa mais aberta, tem o canal ali para a gente estar conversando, né? Então, assim, falar um pouco da pós-colheita de grãos, né? A gente sempre inicia com uma pergunta de onde inicia o armazenamento de grãos, né? Então, com certeza não é no momento que esse grão ele chega lá na unidade armazenadora. Então, a gente precisa de ter todo um planejamento de safra, né? Então, a gente precisa estar pensando no que a gente vai fazer com aquele produto antes mesmo da gente estar cultivando ele. A gente precisa ter, então, desde o planejamento da safra. Então, a gente está finalizando uma safra, está pensando na safra futura para fazer todo aquele manejo de etapas que serão feitas, né? Depois, no campo, todo o manejo agronômico que vai ser feito, né? Antes mesmo de chegar no próprio campo, a seleção de genótipos, de cultivares, né? De sementes adequadas para a tua região, né? Uma base de pesquisa em função disso. Então, todo o manejo do preparar do solo, enfim, toda a parte agronômica também que vai envolver. Então, tudo isso tem que ser pensado e isso tudo vai levar, né, a soma desses fatores sendo executados de forma correta vai levar a gente ter um sucesso melhor depois lá no armazenamento desses grãos. Então, a gente precisa ter esse planejamento, né? Exato. E até aproveitando, já soltamos aí a primeira enquete, que quando a gente fala de planejamento de safra, eu estou justamente aqui perguntando. Então, a pesquisa ela está acontecendo, pessoal, participem aí, tá? E assim, a gente tem resultados aqui, mas ela está se movendo a cada instante ali. Então, a gente está falando de 70%, 30% não faz, 70% faz, tá? E porque aqui, às vezes, dentro do nosso evento hoje, né, a gente tem um pessoal que vai falar, pô, mas planejamento de safra, como assim? Eu, armazém geral, cite mais ou menos ali o que seria para um armazém, efetivamente, o que ele precisa planejar só para, de repente, para ele se situar. Isso.
O planejamento em si, quando a gente fala nisso aí, seria toda a questão de qual vai ser o manejo que tu vai fazer na tua propriedade agrícola como um todo, né? Se formos pensar assim, as etapas anteriores seriam essas de planejar a safra, quais são as áreas que eu vou utilizar, né? Se tem todo o manejo de solo daquela área, pensando, né? A gente produzir um grão com uma qualidade boa, que a gente vai buscar depois nas etapas de pós-colheita estar conservando essa qualidade. O manejo de insetos a campo, né, para evitar problemas, a gente vai ver posteriormente alguns exemplos do que a gente pode ter de ataque de insetos na lavoura, que pode interferir na pós-colheita. E na própria unidade armazenadora fazer toda aquela manutenção preventiva de equipamentos, né, ajuste de sensores, né, a gente vai falar bastante desse sensoriamento. Então, limpeza das próprias estruturas de armazenamento para evitar proliferação de fungos, de micotoxinas, de roedores, enfim, de pragas como um todo. Então, todo esse planejamento, ele se somando, né, ele com certeza vai colaborar para o sucesso depois no armazenamento, para a gente, no final desse período, ter um grão com elevada qualidade, conservando propriedades físico-químicas, tecnológicas, enfim. Exatamente. Inclusive, o pessoal poder saber, por exemplo, né, como se programar, de repente, a gente tem safras cada vez mais curtas, pelo que a gente está vendo, pelo maquinário que se tem hoje, né, e acontecendo, o grão chegando praticamente todo ao mesmo tempo, e o desafio que tem, principalmente para aquele que armazena, não só próprio, mas para terceiros também, ter justamente esse, cara, que tipo de grão que eu vou estar recebendo, o pessoal do comercial fechou mais contratos, eu preciso me preparar, a maioria do pessoal vai começar a colher que dia, o maquinário tem que estar todo revisado, os equipamentos têm que estar todos ajustados, o pessoal treinado. Quando a gente começa a falar assim, a lista é grande, né? Exatamente. E aí, e colabora um pouco mais com essa parte da nossa conversa, a questão de quem é realmente o dono da safra de grãos, né? Então, a gente está trabalhando com commodities agrícolas, que a gente sabe que o valor de mercado, o preço, né, por saco, ele se regula muito, está muito globalizado. Então, depende de uma série de fatores que não está no controle hoje do produtor. Então, ele depende dessa dinâmica de mercado que deve ser estudada e tem especialistas também nessa área, né? Então, só que vamos pensar o seguinte, se o produtor está na sua unidade, preparado, está planejado, a parte de gestão dele, ele está preparado com tecnologias, e aí que a gente vai começar a puxar para o nosso tema, né? Tecnologias para a pós-colheita de grãos, para que ele consiga conservar, e assim ele conseguir daqui a pouco vender naquela janela, naquele período onde os preços ele se adequam com a realidade dele, que vai ser bom para o negócio dele, então ele já está preparado. Então ele acaba sendo ele o dono da safra. Então ele fica com os grãos disponíveis, tendo uma tecnologia, tendo como conservar a qualidade daquele produto que está armazenado, ele consegue então ter um domínio maior daquilo que ele tem. Então ele vai permite a ele, né, comercializar naquele momento que foi propício, com base no planejamento que ele vai ter sendo feito. Exatamente. Então, assim, iniciando um pouco mais, seria só para a gente ter uma conversa inicial, esses primeiros tópicos, assim, é bom para a gente já chamando o pessoal, né? Então, assim, alguns fatores pré-recepção, né? Que vão afetar a qualidade nas etapas de pós-colheita. Então, por exemplo, que a gente falou da parte de planejamento, né? Então, na lavoura, a gente pode ter, a gente precisa ter um controle de alguns insetos que podem vir a causar alguns malefícios, por exemplo, em grãos de arroz, de soja, por exemplo, que seria grãos picados, por exemplo. Então, assim, desde o planejamento inicial, fiz a colheita, eu já preciso ter registrado, por exemplo, qual o percentual de grãos picados nessa amostra de grãos. Então, a gente já tem na recepção da unidade armazenadora, ter essa classificação e ter esse controle. E aí, por que a gente fala isso, né? Porque ao longo do armazenamento, né, então aqui até um estudo do pessoal aqui do Laboratório de Grãos da UFPEL, onde a gente fica bem claro nessa imagem que inicialmente, o grão picado, né, que é aquele pontinho mais branco ali no endosperma do grão, que nesse caso da soja, inicialmente o grão picado, que é considerado um defeito leve, né, na instrução normativa, ao longo do armazenamento, ele acaba sendo uma porta de entrada para malefícios, né? Então, aquele grão, naquele local onde ele estava picado, começa a acontecer uma série de processos metabólicos, onde aquele produto normalmente ele vai ficar fermentado, quando ele não tem um manejo, né, adequado na pós-colheita. Então, ele é um grão que a gente precisa ter um cuidado maior com ele. Então, toda essa parte inicial, ter essa classificação, né, de conhecer essa massa de grãos que está chegando na unidade, já vai facilitar o serviço. Então, a gente já sabe que tem que ter um cuidado um pouco maior com esse produto, né?
Até uma dúvida aqui, até para interagir também, por exemplo, então, quando eu estou falando até de planejamento, eu digo assim, obviamente, talvez dificilmente eu consiga saber o percentual de grão que eu vou receber de grão picado se teve um maior volume ou não de grãos picados, né? Mas eu passar essa informação, eu, classificador, que estou ali passando adiante aquela informação para quem vai armazenar e até tendo a noção, esse grão que está entrando, mais picado, por exemplo, em termos percentuais, acredito, né? Sim. Ó, dos percentuais das cargas que nós recebemos hoje, por exemplo, sei lá, 7/6, não estou fazendo a analogia, mas seria mais para soja e até no exemplo, eu recebi X% das cargas que vieram, teve esse percentual de grão picado. Isso já pode, então, servir de alerta para o pessoal que vai operacionalizar esse grão, porque, de repente, esse lote vai ficar estocado mais tempo e eu tenho que ter o cuidado justamente para evitar essa porta de entrada e evitar dano, certo? Isso, exatamente. Então, esse grão que ele tem um percentual, uma massa de grãos, daqui a pouco tu consiga ter esse controle, tu vai precisar fazer alguns ajustes no manejo de pós-colheita dele. Por exemplo, secar um pouco mais esse produto, para reduzir um pouco o metabolismo dele, para evitar que esse processo fermentativo ele venha a ocorrer. Porque hoje, que nem eu te falei, o defeito picado, ele é considerado um defeito leve, que tem uma tolerância um pouco maior na instrução normativa de classificação dos grãos. Já se ele evoluir para um defeito fermentado, por exemplo, a restrição, a tolerância dele, ela é muito menor. Então, aí temos um problema que nosso produto provavelmente vai estar daqui a pouco saindo fora do padrão de comercialização, se nós não manejar ele de forma correta. Então, é um parâmetro que a gente precisa estar monitorando e vem lá do campo, seja, onde a gente precisa aqui. O critério na classificação, na entrada, por mais que a instrução normativa não dê, digamos assim, o peso total, talvez, mas eu efetivamente saber das cargas que entraram, o que eu tenho de grão picado, que isso pode justamente me resultar no prejuízo lá na frente. Isso, exatamente. Então, ter todo esse controle, porque o teu manejo ele vai ter que ser diferenciado com esse produto, no caso. Perfeito, bacana. Então, dando continuidade. Só dando aqui uma prévia, tá? Sim, em relação à pesquisa. Da enquete. Exatamente, da enquete nós colocamos sobre o planejamento da safra, do recebimento dos grãos, 68% sim, e 31% colocou como não. Então, esse é o show de bola. Que nós temos aí por enquanto. Podem participando aí, pessoal. Qualquer dúvida, podem jogar no chat aí. Vão melhorando aí, vamos modificando de repente esses números. E outro fator importante também que é um defeito oriundo da lavoura, né? Seria, por exemplo, grãos imaturos. Então, esse percentual de grãos imaturos, ele precisa ser monitorado também, porque o metabolismo desse grão imaturo, ele é totalmente diferenciado, digamos assim, ele é bem mais acelerado em comparação ao grão que teve o seu ciclo fisiológico finalizado, né? Então, muitas vezes a gente recebe massa de grãos assim, essas imagens a gente foram imagens tiradas na prática, assim, acompanhando alguns clientes, onde a gente percebe que tem muita presença de grãos imaturos. Então, esses grãos, eles vão ser um problema no armazenamento. Então, a gente precisa, daqui a pouco, secar um pouco mais essa massa de grãos também, visando reduzir um pouco mais o metabolismo, porque pode ser um ponto que venha a tornar um problema depois no próprio armazenamento em si. Também outros problemas, quando a gente tem épocas de muita chuva, na época da colheita, né? Então, a gente acaba tendo grãos, por exemplo, germinados na própria planta. Então, esse metabolismo desse grão também, ele vai ser diferente, né? Então, a gente precisa ter um manejo maior, um controle maior na pós-colheita desses grãos. Também já alguns grãos que vêm fermentados da própria lavoura, enfim. Então, toda essa leitura e conhecer qual produto que a gente está recebendo. Que a gente está recebendo, ele é importante porque, assim, a gente vai falar aqui de tecnologia, né? Mas a gente precisa também lembrar que essa tecnologia está aplicada a um produto. E a gente precisa conhecer muito bem esse produto, que é a parte dos grãos em si. Então, a gente precisa conhecer e ter isso aí para que a gente consiga... Porque só a tecnologia em si, a gente pode usar ela de forma incorreta. Então, por isso que a gente precisa conhecer para aplicar ela da melhor forma possível e ela ser utilizada e entregar o 100% do que ela pode nos dar, né? E até o Leandro está colocando aí que nessa safra tiveram muito problema com esses grãos imaturos, na verdade, no slide anterior que você colocava lá no Paraguai, tá? Então, pessoal, até vocês podem colocar, porque assim, como o Brasil, obviamente, gigantesco, né? Você vai ter áreas justamente... Primeiro, períodos de colheita diferente, e você vai ter, às vezes, incidência demasiada de chuva em determinado período. No caso aí,
como você está colocando, isso depende muito da região onde está escolhendo. Então, não sei se foi um problema desse que vocês estão enfrentando, né? E aquilo, e às vezes você está recebendo como grãos, não é próprio, você está recebendo de terceiros, é muito, mas muito importante, porque na hora de conservar não quer dizer que a soja seja tudo igual, né? Exatamente. Então, por isso que conhecer, ter essa caracterização inicial, ela é importante. Claro que o ideal é que a gente recebesse uma massa de grão 100% de grãos sadios, por exemplo. O manejo ia ser muito mais fácil, mas a gente sabe que na prática, no dia a dia, esses desafios, que nem já o Leandro comentou para nós ali, então é uma demanda que a gente tem no dia a dia, a gente precisa estar conectado e estar pensando nisso aí. Então, é um manejo diferente, mas que a gente vai ver posteriormente que tendo os sensores, por exemplo, dentro de um silo, a gente vai estar conseguindo monitorar e vai estar utilizando a tecnologia ao nosso favor para a gente estar trabalhando com esses problemas. Tá. E a informação, né, de toda a carga, qual que é o perfil dessa carga que está chegando, que é algo que a Secom oferece, justamente a gente conseguir, inclusive, entregar por caminhão, efetivamente, por aquele cliente, por todos os clientes daquele dia, qual foi a média ponderada desses itens, ou seja, dos grãos que estão com defeitos, que estão picados por inseto, que estão, efetivamente, qual que é a umidade que eu estou trabalhando, ponderada conforme o peso do caminhão, enfim, tudo isso vai justamente determinar o que eu faço com esse grão lá depois. Perfeito. Também a questão, outro fator importante também no nosso país hoje é a questão do transporte, né? Então a gente tem problemas ainda na questão do transporte, além de perdas devido às condições de rodovias, por exemplo, né? A gente tem a questão de muitas filas, às vezes, nas unidades armazenadoras no período de safra, devido àquela, no caso, tem uma capacidade de colheita muito grande, e às vezes o nosso recebimento ele não está preparado para aquela quantidade toda. Então, durante esse período também pode ocorrer alguns problemas que nem a gente vê na imagem, né? Por exemplo, então, aí entra a questão do próprio planejamento que o produtor vai estar fazendo, né? Por exemplo, a manutenção de equipamentos. Digamos que a gente tenha um problema com um elevador na moega, tá? Onde a gente vai, e daqui a pouco tem só um elevador, que nem é o caso nessa imagem que eu estou mostrando aí. O que aconteceu? Estragou o elevador na moega, daqui a pouco por uma falta de manutenção, que não foi dada num pré-planejamento, né? E ficou esse produto acumulado, um produto úmido, tá? Onde ele vai estar respirando, a gente vai ver posteriormente que ele vai estar com seu metabolismo cada vez mais ativo, digamos assim, né? E a gente vai ter um problema posteriormente. Também, que nem nessa outra imagem que a gente encontra ali, uma carga também de soja que ficou muito tempo parado, e depois o pessoal abriu a lateral do caminhão e a soja ficou... Simplesmente pedrada, né? Ficou isso aí, exatamente. Então, assim, além do problema de qualidade do produto, a gente tem problemas do próprio manejo, né? Então, vai precisar mobilizar o pessoal para fazer a remoção dessa massa de grãos, que em condições ideais sairia pela gravidade em si. Então, vai gerar um problema na unidade, vai atrasar ainda mais todo o processo na unidade armazenadora. Isso, por isso que quando a gente fala justamente de planejamento, né, acho que recai muito sobre isso que você está falando, né? Ou seja, 67 falando que faz o planejamento, outro não, mas é isso, se preparar para essas condições, porque mais ou menos a gente sabe o tipo de grão que a gente vai estar recebendo, né? Por exemplo, está com excesso de chuva, está faltando, eu me preparei por essas manutenções, eu tenho a equipe necessária, caso ocorra tal problema, como é que eu vou agir, né? É isso, exatamente, efetivamente, que a gente trata desse processo de planejamento, tá? E agora eu já vou soltar daqui a pouco, estou falando uma nova pesquisa aí, pessoal. Continue participando, viu? Tá bem bacana. E aí, comentando assim, ainda no próprio caminhão, né? Então, ali, enquanto está aquela massa de grãos naquelas filas de caminhões, o que está acontecendo? Todo o processo, o grão, por ser um organismo vivo, ele vai estar respirando. E durante esse processo, ele vai estar consumindo matéria seca, que para o produtor vai refletir em perda de massa, vai reduzir o peso que ele tem. Além disso, ele vai estar liberando água e liberando calor. Então, veja que vai ser uma reação, uma bola de neve, digamos assim, onde vai estar um processo cada vez se intensificando mais e degradando aquele produto ainda mais, né? Isso. Então, gera um processo contínuo aí que vai estar aumentando, por exemplo, quebra técnica, que é o tema da pergunta que tu vai lançar para o pessoal aí, né? Exatamente, o que a gente fez, como é que é feito, o processo de retenção de quebra, porque é justamente nesse processo aí que vai reduzir matéria seca, conforme você vinha colocando, né, Neto? Isso, exatamente. Tá. Então, quanto mais respira, mais ele vai consumir a matéria seca, né? Que é o próprio peso, vai reduzir a quantidade, o peso do grão
devido à liberação de CO2, por exemplo, nesse caso da respiração. Exatamente. O pessoal faz algumas perguntas relacionadas ali à classificação, você está vendo, o Luciano e o Gustavo Sim. também, fala de algumas coisas aí. Isso. Ali o Luciano comentou da questão da diferença do grão imaturo, né, e do grão esverdeado, né? Então, assim, o grão imaturo é aquele que não fechou o seu ciclo fisiológico completo, né? Então, é aquele grão que tem um formato mais oblongo, né? Eu já vi os produtores comentando muito que é o grão ratão, muitas vezes dão esse nome, assim. Então, ele tem um formato diferenciado. Já o grão de soja esverdeado, ele teve o seu ciclo fisiológico finalizado, tá? Ele teve completou seu ciclo fisiológico, ele é uma soja por exemplo, circular, nesse caso, então ela tem o formato natural da soja madura, vamos dizer assim, mas ela tem coloração verde, esverdeada no seu endosperma. Então, isso pode ter sido por uma série de processos no campo, por exemplo, de não atuação de algumas enzimas lá que vão quebrar as clorofilas, por exemplo. Então, as clorofilases não vão estar atuando nesse grão, ficando com aquele aspecto verde. Então, essa é a diferença do grão esverdeado para o imaturo. O imaturo não teve o seu ciclo fisiológico completo, já o esverdeado teve o seu ciclo fisiológico completo, mas por alguns problemas lá durante a sua formação, ele acabou ficando com o endosperma esverdeado. Lançou a pergunta? Sim, lancei a enquete aqui. A gente está perguntando se o seu armazém faz a retenção de quebra técnica, né? Até então, 64% responderam que sim e 35% dizendo que não, tá? E acho que tem mais uma pergunta do Gustavo aí. Eu não sei se se a gente consegue responder aqui. Se a carreta graneleira de madeira interfere na qualidade do grão, como, por exemplo, na umidade. Existe alguma relação aí, né? Tem ou não? Assim, da estrutura do caminhão, eu nunca vi pesquisas relacionadas com isso aí, né? Mas assim, vamos imaginar o que seria o ideal, né, no cenário. O ideal seria a gente, de planejamento como um todo, né? É que toda a unidade ela tivesse capacidade de todo o produto que foi colhido, né, para ser entregue naquela unidade, ou dentro de uma propriedade ele tenha a própria capacidade de colheita dele no dia seja a mesma capacidade que ele tem de recepcionar esses grãos na unidade. Então, que ele, na verdade, fique só dentro desse caminhão, né, dessa célula de carga, por um período realmente do transporte. Então, que ele consiga sair daquele local e ser limpo, ser seco posteriormente, né, que já vai ser o tema que a gente vai iniciar agora, para fazer essa adequação, porque ali dentro, é que nem a gente mostrou, o produto vai estar respirando e a gente precisa reduzir o teor de água o mais rápido possível, né, para reduzir o metabolismo desses grãos, para estar ajudando na conservação da qualidade. Exatamente. Perfeito. E, obviamente, quanto mais tempo armazenado, obviamente, maior quebra. E dependendo da qualidade do grão, obviamente, eu preciso ter esse cuidado justamente para não ter algumas surpresas desagradáveis, né, que infelizmente eu já vi por aí. Eu tenho um relatório dizendo que eu tenho um grão lá dentro, X, aí eu começo a embarcar esse grão e, na verdade, eu descubro que eu tenho não a X, eu tenho X menos 1, isso significa, talvez, justamente esse processo de retenção. Então, a qualidade do grão que está entrando, o processo, como eu vou condicioná-lo lá dentro e conservá-lo, vai implicar justamente numa possibilidade de um prejuízo que pode ser, em alguns casos que eu já vi, muito, muito elevado. Por isso, a necessidade de saber exatamente o que se está recebendo e como é feito esse processo de retenção de quebra técnica. No caso da Ciacon, a gente tem dentro do nosso software esse processo, por exemplo, aqui 59% dizendo que faz a retenção, 40% não. E a gente consegue entregar essa retenção justamente para evitar algumas surpresas desagradáveis. Perfeito. E a Ciacon tem essa parte de ter esse relatório da relação de retenção de quebra técnica, que tu comentasse, né? E a Procer, ela tem tecnologias onde ela pode estar ajudando o produtor a cada vez reduzir mais essa quebra técnica e ter mais produto disponível no final da safra para que ele possa estar comercializando. Exatamente. Isso então, mesmo. assim, em relação à secagem de grãos, né? Então, a gente sabe que a secagem é um dos principais métodos, né? Reduzir o teor de água do produto é um dos principais métodos para a conservação de alimentos como um todo. Né? Então, a gente está falando aqui de grãos, de soja, de milho, de arroz, né? Então, a gente está falando de alimentos, que de alguma forma ou outra esse produto ele vai chegar lá no prato consumidor posteriormente. Alguns parâmetros que a gente precisa estar gerenciando, né, durante a secagem de grãos. Então, aqui eu listei alguns para a gente conversar, né, que seria, por exemplo, a temperatura do ar de secagem, a temperatura da massa de grãos, qual a temperatura máxima que essa massa de grãos está atingindo. Então, são parâmetros importantes
A gente não pode atingir temperaturas muito elevadas, que a gente vai resultar em problemas de qualidade do produto. A própria umidade inicial e final dos grãos, então a gente precisa estar controlando isso durante o processo, para que a gente não seque demais também o produto, também, e que não seque de menos, não fique um produto úmido, manda para o armazém um produto úmido, então a gente precisa estar controlando isso aí. Né? O próprio fluxo do ar e o fluxo dos grãos dentro do secador também são parâmetros importantes para a gente estar observando, e as próprias condições do ar ambiente, aí mais focado, por exemplo, se a gente vai fazer uma secagem no próprio silo, depois eu vou mostrar que a gente pode ter tecnologia para isso, né? Desde que a estrutura do silo ela permita que a gente tenha capacidade para que faça a secagem dos grãos. Né? Exato. Até a gente soltei uma outra enquete, é bacana que vocês vão colocando aí, pessoal, inclusive no dia a dia, assim, façam aí como o Gustavo, como o Luciano tem colocado aí algumas questões. Agora soltamos uma nova enquete aí, Neverton, justamente para entender como é feito o controle dessas informações, porque ali, pegando esses 4 itens aí essas 4 variáveis que são parâmetros, né, que são importantes na hora da secagem, existe como é que eu faço esse tipo de controle, né? E aí a gente está perguntando ao pessoal se eles fazem de que maneira, né? Então participem aí, pessoal. Se a anotação é manual, se é uma planilha de Excel, ou se é um sistema automático que vai te dar essas informações para depois você fazer o melhor trabalho possível ali naquele secador, evitando algumas coisas, inclusive acidentes, né, que às vezes acontecem, infelizmente, que às vezes podem ser catastróficos, né? Não, exatamente. E ainda nessa linha desses parâmetros importantes que a gente tem para gerenciar hoje na etapa de secagem, né? Então a gente tendo como observar isso através de um sensoramento desses parâmetros, né? Fazendo um gerenciamento real dessa tecnologia, de uma forma mais automatizada da operação de secagem, a gente consegue buscar uma maior eficiência e também uma redução desses riscos na operação, sejam eles risco de segurança, daqui a pouco de incêndio do próprio secador, então se precaver dessa função toda, e também da qualidade do produto que a gente está secando, né? Monitorando, por exemplo, a questão da temperatura da massa de grãos. Então, assim, buscando a partir daqueles tópicos que são importantes da gente estar controlando durante a etapa de secagem, né? A gente começa a ver alguns sensores, né, que a gente tem para fazer a integração dentro de um painel de gerenciamento de secagem. Então, por exemplo, os próprios sensores de umidade dos grãos, então a gente já existe hoje no mercado e nós temos essa disponibilidade nos nossos equipamentos de uma integração com sensores de umidade, né, onde a gente tem a possibilidade de estar colocando um sensor de umidade na entrada do secador e outro na saída e controlando essa umidade de forma instantânea durante o processo de secagem, né, a umidade inicial e a umidade final dos grãos. Então, tendo um controle da eficiência desse nosso processo e verificando principalmente se a gente não está secando demais o produto, que vai gerar o quê? Perda de massa, né, que o produtor não vai gostar, porque vai gerar lá uma redução de lucro, né, na sua safra, e também se secar demais, aí entra a questão de qualidade, se deixar muito úmido, né, vai entrar na questão de qualidade desse produto, que vai estar com o metabolismo muito mais ativo, vai ser um grão mais difícil da gente estar armazenando, podendo, né, gerar uma série de problemas depois lá no armazenamento. Então, a parte de sensor de umidade, ele é importante e não sei como que está a nossa enquete, né, mas assim, já acompanhei muito na prática do pessoal fazer essas anotações de umidade ao longo do processo, ela ocorrer de forma, coletar essas informações de forma manual, né, com um período lá de 30 em 30 minutos, por exemplo, ou independente do período, mas tendo que mobilizar um operador para fazer aquilo ali, que daqui a pouco poderia estar atento em outros fatores, né, da operação como um todo, né, ou atento em outra atividade. Então, se a gente tivesse um sensor lá, facilitaria o trabalho desse operador, né, e teria um controle mais preciso e mais informações também ao longo do processo. Exatamente, até colocando aqui justamente de como é feito esse processo, e a gente, da maneira como a gente tem experiência também visitando a campo, 50% anotação manual até o momento, tá? 28% planilha de Excel e 21% sistema automático, tá? Então, temos aqui essa distribuição, com a maioria tendo essa anotação manual, que é basicamente o que a gente acaba encontrando por aí, acredito que você também nas visitas, enfim, dentro desse processo. Exatamente.
E aí, entrando em outra linha de sensores dentro de um secador, onde que a gente precisa de tecnologia e nós temos essa solução, seria na parte da sensores de temperatura, né? Desde a fornalha, né, verificar essa temperatura da fornalha, e depois ali temperatura da massa de grãos, por exemplo, com sensores digitais, que tem uma precisão um pouco maior, né? Também na parte de sensores, além da temperatura com umidade relativa, onde a gente vai possibilitar chegar num cálculo de eficiência da minha secagem um pouco mais preciso, né? Então, assim, toda essa parte, ela é importante. E o porquê, né? Pensando no grão, claro que esses sensores, sensores na entrada de ar ou na saída de ar, eles vão ser importantes pensando na segurança do processo, né? Pensando na combustão do secador ou da massa de grãos, mas vamos pensar assim no processo e efeitos na qualidade dos grãos, né? Então, assim, temperaturas muito elevadas de secagem na massa de grãos, eles vão causar a morte celular desse grão, né? Então, e esse grão, se ele ser armazenado com esse metabolismo cessado, digamos assim, com essa morte celular, ele vai ser um grão muito mais difícil da gente estar armazenando ele posteriormente. Porque o grão, como em si só, ele como um organismo vivo, ele tem alguns mecanismos de defesa que ajudam na conservação dele ao longo do armazenamento. Então, se na secagem nós não controlar, por exemplo, a temperatura da massa de grãos, nós vamos estar matando esse produto e ele vai estar muito mais suscetível à degradação ao longo do armazenamento. Né? Isso pensando, por exemplo, para soja e para milho. Né? No caso do arroz, além disso, a gente teria também, se nós não controlarmos de forma bem precisa a questão da temperatura da massa de grãos durante o processo de secagem, nós também poderemos chegar lá na indústria, principalmente na etapa de polimento desse produto, né, para gerar o arroz que a gente normalmente consome aqui no Brasil, que é o arroz branco polido, que é o predominantemente utilizado, ou até mesmo o parbolizado polido, enfim. Mas na etapa de polimento, se eu tive um manejo mal executado na secagem, eu vou ter lá um aumento de grãos quebrados. Então, eu reduzo o meu rendimento de grãos inteiros também no processo. Então, vejam a importância de nós estarmos controlando essa questão da temperatura da massa de grãos durante o processo de secagem. Exatamente. E quando ela é feita de maneira manual, obviamente, abre um risco gigante, além de eu perder uma pessoa que poderia estar atento em outro fator, né, do que efetivamente tirando essas anotações. Exatamente. Tá. Assim, o pessoal tem perguntado aqui, né, só te cortando aí, o Gustavo, sim, quando ele fala, por exemplo, sistema automático, seria algum programa específico? Quando a gente colocou ali automático, o que seria esse automático? Seria justamente, acredito que esses sensores levando essa informação para tomada de decisão, certo? Isso, exatamente. Então, assim, o sensor de umidade ali, ele vai estar desviando uma parte da massa de grãos do fluxo, né? No caso, vai desviar um pouco uma amostra daquela massa de grãos no processo, vai medir e vai colocar de volta no fluxo do secador de grãos. Então, vai estar sempre passando grãos ali no sensor de umidade e vai estar registrando de período em período. Tá? E dos sensores de temperatura, ele fica registrando, né, de forma contínua, conforme está ocorrendo o processo, e vai guardando essa informação dentro de um software, né, que depois a gente consegue gerar uma série de relatórios de como foi, né, a operação como um todo. Então, assim, vai entrar muito na questão que está na enquete ali, né? Então, tendo esse registro no próprio software, né, automatizado, a gente consegue depois gerar um relatório e ver com precisão quais foram as temperaturas atingidas durante o processo. Outro sensor que a gente tem também seria a questão dos sensores de níveis, né, no próprio secador. Então, a gente tem um sensor de nível máximo e nível mínimo, que ele vai entrar muito em função da própria execução da secagem. Né? Então, você já tem a quantidade mínima de produto lá dentro do secador, que é o mínimo que ele precisa para que a gente consiga operar aquele secador de forma eficiente, digamos assim. E também um nível máximo, que seria a carga máxima permitida, né, com base no projeto, com base na capacidade daquele secador. Então, esses níveis também que vão ser indicativos de início de processo, de final de processo. Então, também são importantes da gente estar verificando. Perfeito. Tem uma pergunta aqui do Ed, não sei se você viu aí no chat. Da questão dos sensores de umidade relativa, né? Isso. Então, assim, essa parte de sensores de umidade relativa, nós da Procer hoje a gente tem tanto para os silos, depois eu posso comentar um pouco melhor a parte, qual a importância dele dentro do silo, né? Mas aqui, especificamente no secador, ele também vai entrar como mensurar a questão de eficiência
como que está a eficiência do nosso processo de secagem, a gente tendo medindo esse parâmetro de umidade relativa tanto na entrada quanto na saída do processo de secagem. Então a gente consegue, a partir daí, estar estruturando uma forma de chegar num cálculo mais preciso da eficiência que a gente está tendo no processo de secagem. E depois na parte do silo ali, eu explico um pouco melhor qual é a função, digamos, dele dentro de um silo lá, quando a gente está fazendo armazenamento de grãos. Perfeito. Antes, seguindo aí, só dando a prévia aqui a respeito da nossa pesquisa, 45% rodando com anotação manual, 31% planilha de Excel e 22% com sistema automatizado. Tá? Então, estamos aí com cerca de 60 pessoas na sala. Pessoal, continuem participando, mandando perguntas, tá? E só um adendo que acho que eu esqueci de falar no final, fiquem até no início, rapaz, aliás, fiquem até o fim, porque ainda haverá um sorteio de brinde aqui da Seacom. Olha aí. Um chapéuzinho, um kit churrasco aqui com faca e garfo. Então, fiquem até o final, pessoal. Aqui. Teremos também uma xícara para um cafezinho e uma squeeze para hidratação. Então, fiquem até o fim para participarem desse sorteio também, que o nosso time de marketing entra aí mais tarde para fazer esse sorteio. Quando eu aparecer por Goiás, eu vou passar aí para pegar um kit para mim também, então. Isso aí, esteja convidado. Já está convidado. Perfeito. Aí também, pessoal, dando continuidade, né, nessa parte de parâmetros importantes, né, tem a questão da própria pressão de ar dentro do secador. Né? Então, existem sensores de pressão que também são importantes, a gente está monitorando. Né? Então, por que a gente precisa ter um controle da pressão do secador? Né? Então, assim, dentro do projeto lá que o fabricante daquele determinado secador ele fez, no projeto em si, ele já especificou, né, intervalos de pressão em cada ponto do secador. Qual é a pressão de trabalho que vai ter lá na fornalha, no ar de entrada, na massa de grãos, no ar de saída, enfim, ele tem normalmente de 4 a 5 pontos, onde o fabricante ele vai estar indicando, que é o que está lá no que foi, digamos, projetado lá pelo setor de engenharia daquele que montou aquele secador. Né? Então, esses intervalos de operação, para que a gente tenha uma maior eficiência no processo, né, para que a gente tenha uma movimentação adequada do ar dentro da estrutura de secagem, a gente precisa que esses parâmetros estejam de acordo com esse projeto que é fixado, que vai depender do tamanho do secador, vai depender da estrutura, enfim, do próprio equipamento. Mas, assim, na prática, o que acontece? A gente tendo um sensor de pressão lá dentro facilita muito a gente estar observando se esses parâmetros estão de acordo, né, vai dar um indicativo de que o processo está sendo executado de forma correta. Quando a gente não tem esse sensor de pressão, o pessoal acaba tendo que fazer medições lá, por exemplo, com tubos de pitot, ou colocando mangueiras lá para verificar a diferença de altura da água, né, mensurando, enfim. Não tendo sensor, ele vai precisar mobilizar uma pessoa para estar fazendo isso aí, para verificar essas pressões no próprio secador. Ou muitas vezes, o que mais acontece na prática é não fazer essa medição da pressão de ar lá dentro do secador. Na prática, muitas vezes a gente pergunta, questiona o pessoal, a gente não faz aqui porque demanda tempo, a gente não sabe daqui a pouco a importância de estar fazendo isso aí, sabe que o fabricante explicou lá, teria que estar operando dentro daqueles padrões, mas muitas vezes, né, na correria do dia a dia, o cara até entende, né, sabe a correria que é que o produtor vai estar ali, acaba não fazendo. Só que muitas vezes, se tu tens um sensor lá dentro e ele, né, tá te dando essa informação, tu já tem essa informação de forma mais fácil, né, para te dando um indicativo do teu processo. Então, por isso que a gente precisa ter sensores de pressão, né, dentro do secador. Então, pelo menos nesses pontos que o fabricante está indicando, né? Ou então, pelo menos um na entrada, um na saída do ar, de secagem, enfim, para a gente ter e ver como que está um indicativo de como está o processo, né? E também por segurança dentro do secador. Daqui a pouco está com uma pressão muito maior do que a indicada, né? Então, enfim, todo esse sensoriamento ele é importante também. Perfeito. Da parte de controles, por exemplo, no secador, o que acontece? Ele vai ter aquele ventilador na parte superior lá, succionando aquele ar, né, fazendo uma pressão negativa dentro do sistema. E na fornalha a gente vai ter aquele ar superaquecido, que vai estar onde vai ter a combustão ali,
sei lá, do cavaco, de lenha, de casca de arroz, aqui o pessoal da indústria do arroz, né? Então, enfim, vai ter a combustão e aquele ar vai sair superaquecido e depois vai ter uma mistura desse ar superaquecido com o ar ambiente, né? Que a gente vai estar permitindo a entrada desse ar ambiente por algumas venezianas, né, algumas janelas que vai ter na estrutura do secador. E esse controle dessas venezianas, ele pode ser de forma automática. Então, hoje, a gente, no nosso produto, hoje da Procer, a gente tem esse controle automático das venezianas, né, permitindo que, digamos que lá no software, ou lá no painel, que é esse que está ilustrado na imagem para vocês, digamos que o operador colocou que a temperatura do ar de entrada, ele quer uma temperatura de 110 graus, por exemplo, né, então, ele vai estar fazendo o controle automático da abertura ou fechamento dessa veneziana com base nessa temperatura, né? Além disso, se caso esse valor ser excedido ou estiver muito abaixo, ele vai estar te mandando um alerta, te mostrando o que deveria ser feito. Isso. Mas se ele for automatizado, ele vai controlar, né, a abertura e fechamento conforme a temperatura for programada, né, evitando problemas no processo de secagem. Né? Também a questão do próprio monitoramento à distância, então vai ter um display, né, que tu consegue visualizar o processo, além dessa IHM, né, que essa estrutura desse painel, digamos que é um painel altamente tecnológico, nível industrial, um equipamento top de linha do mercado, né, onde a gente vai ter também uma visualização à distância, uma tela, onde a gente vai estar observando, o operador pode estar observando o processo, né, para tomada de decisão, então ele vai estar tendo as informações que ele realmente precisa durante o processo de secagem, para que ele tenha uma assertividade maior, né, do processo, e o que ele busca é qualidade de grãos no final, enfim, e mais lucro ainda. Né, cara? Perfeito. E aqui dando atualização novamente aqui, 45, anotação manual, planejo Excel 28 e 26, sistema automático. Tá? Então a gente tem aí quase 70% de pessoas para, no caso, atingir aí com uma automação no processo de secagem, por exemplo. Então a gente vê que a gente tem muito que melhorar, que aprimorar, caminhar junto, né? Daqui a pouco fazer esse processo de transição, daqui a pouco de forma gradual, explicando, né, para o cliente qual a importância, né? E também o cliente conhecer o produto e sentir que isso é importante para ele. Porque normalmente o cliente que conhece um sistema mais automatizado, ele acaba, digamos, faz um teste em um secador, faz o teste em um silo, ele acaba expandindo posteriormente, né? Então ele mesmo vai entender que aquele sistema ele vai se pagar ao longo do tempo e por aí vai. Outros fatores também que a gente consegue controlar seria, por exemplo, a velocidade de descarga. Então vai depender da característica daquele produto. O operador ele vai estar ajustando qual vai ser a velocidade de operação, né, que o produto vai estar passando na câmara de secagem. Bloqueio dos exaustores, bloqueio e acionamento de exaustores. Então, por exemplo, assim, digamos que atingir uma temperatura muito elevada, por exemplo, na massa de grãos ou no ar de saída lá, faz um bloqueio do exaustor, ou seja, para de passar o ar lá dentro do secador. Né? Então, também é um parâmetro de segurança na operação. A questão de bloqueios de descarga, ou seja, uma automação do secador com o equipamento que está posterior à secagem, ou seja, por exemplo, um elevador, um header de descarga ou uma correia transportadora, onde evita, por exemplo, o embuchamento lá na unidade. Então, quem já viu na prática o embuchamento, exatamente. Então, quem já viu na prática o embuchamento sabe que é um problema pro operador, que vai ter que parar um tempo, vai ter que desligar equipamento, vai, além do próprio trabalho ser num espaço daqui a pouco difícil de ocorrer, né? Até a questão de segurança do trabalho, muitas vezes. Então, se a gente tiver um processo automático, que daqui a pouco está desligado o equipamento posterior ao secador. Então, o próprio secador em si, ele já identifica isso aí, né, com esse software, ele já identifica, ó, o equipamento está desligado, ele trava a descarga, ou seja, não vai acontecer a descarga para evitar isso aí. Então, são problemas que se evita. Tá, até antes de falar do suporte controlador das fornalhas aí, o Ed está perguntando se o sistema de gestão de secagem de vocês pode ser aplicado em qualquer tamanho de secador e para sistema de secagem rotativa, geralmente café e feijão, perguntando se é possível. Sim, o nosso sistema hoje ele se adequa, né? Todas essas funcionalidades que eu estou apresentando aqui, a gente tem hoje a possibilidade no nosso painel de gerenciamento. Então, todos esses itens que eu estou trazendo aqui e destacando a importância de a gente mensurar e controlar esses parâmetros, a gente tem hoje no
nosso painel de gerenciamento. Então a gente está preparado para qualquer tamanho de secador. E para qualquer tamanho de secador também. Exatamente, a gente está preparado para secar aí todos os grãos produzidos no país e na América Latina, vamos dizer assim. Ali a questão dos controladores na fornalha seria a questão de se o próprio secador já tem uma automação na alimentação da fornalha, a gente consegue integrar com esse nosso painel. Então, assim, veja, aí tu vai ter tudo na tua mão, todo o processo de secagem na mão. Então, imagina, tu está controlando ali que a gente precisa de determinada temperatura, vai estar colocando mais lenha ou menos lenha no processo, né? Nesse caso, cavaco, casca de arroz, enfim, o material que tu vai gerar para combustão. Então, todo esse controle a gente está preparado para estar atuando hoje. Perfeito. Além de todo o acesso remoto, né? Então, tem um software, né, que vai estar nos possibilitando modificar alguns parâmetros do processo de secagem, né, fazendo observando o processo. Daqui a pouco o gestor daquela determinada unidade, ele quer acompanhar como que está o processo lá que o operador está executando, o operador, enfim, quer ter um controle maior, ele vai estar acessando, seja no celular, seja no próprio computador dele lá na unidade. Então vai ter todo o controle do processo, onde ele vai ter um software ilustrativo, fácil de usar, onde ele vai ter todos os indicativos dos sensores que ele tem, né, vai poder controlar alguns parâmetros de secagem, modificar no software, e o software já levar essa informação lá para o painel físico da unidade. Então tem toda essa integração que a gente pode estar atuando. E sempre, né, buscando qualidade de grãos, né, facilitar. A gente sempre comenta assim que a tecnologia ela não vem para substituir o operador, ele é tão importante quanto. A gente vem, na verdade, para facilitar o trabalho do cliente, o trabalho do operador. Então é ajudar ele, que ele tenha uma assertividade maior na operação, né? Até na própria empresa a gente tem a questão do setor de sucesso do cliente, que está preocupado com o cliente. Então é isso aí, facilitar o processo, né, para que ele chegue no sucesso né, posterior à safra, e a gente vai estar preparado para isso aí. Beleza. Então a gente, no caso, fez a secagem dos grãos, né, seguindo na ordem cronológica das coisas dentro da unidade. Então depois a gente vai para a parte de armazenagem e trabalhar na parte de algumas tecnologias da armazenagem de grãos. E aqui, né, o nosso objetivo na armazenagem de grãos seria conservar, né, toda essa qualidade, essas propriedades físico-químicas, tecnológicas dos grãos que chegaram até agora. Então, a gente teve todo um manejo lá no campo, né, todo um controle no campo, investimento realizado no campo. A gente sabe o quanto está elevado hoje o custo desembolsado na produção de grãos, né? Então a gente precisa ter a consciência, o produtor precisa entender que todo aquilo que ele investiu precisa ser conservado nas etapas de pós-colheita. E aqui no armazenamento, que é o período onde ele vai ficar mais tempo também, né? Claro que a gente precisa controlar a secagem, porque se nós tivermos, que nem eu comentei, um manejo incorreto na secagem, ele vai se prolongar também ao longo do armazenamento esses problemas. Então aqui a gente precisa, né, conservar as características dos grãos. E aí a gente tem trouxe também alguns parâmetros para a gente estar observando aqui, que seria justamente em função da temperatura da massa de grãos, né? Então é um parâmetro importantíssimo da gente estarmos monitorando hoje. A umidade dos grãos durante o processo, né? Então tá monitorando isso aí. A questão da aeração, fazer ela daqui a pouco de forma automática, vou mostrar para vocês alguma coisa. Inclusive, só aproveitando, acabei de soltar a nova enquete ali, perguntando se o sistema de termometria do seu armazém possui a automação da aeração. Pode participando aí, pessoal. E tem alguns questionários aqui no chat, depois você percorrer esses itens, a gente responde o pessoal aqui. Isso é uma questão bem importante, né, Ferreira? Dessa parte de se tem automação. E aí eu também diria assim, na questão até propriamente, às vezes, da termometria. A gente encontra muitos locais ainda que não tem sensores de temperatura lá, fazendo esse monitoramento. Então a gente precisa entender a importância. Exatamente. Então, durante o armazenamento, além desses parâmetros da massa de grãos internamente, tem as questões, digamos, mais externas da própria condição do ar. Então, para a gente fazer uma aeração automática, a gente tem que conhecer essas condições do ar. Então, a gente vai ver agora aqui. E também controle de pragas, enfim, a limpeza da estrutura de armazenamento, enfim, tudo a gente precisa estar monitorando. Então, assim, o gerenciamento, a gente precisa gerenciar todos esses parâmetros de forma inteligente.
Então, como a gente está num ambiente onde a gente tem muitos fatores, então na pós-colheita, no silo, a gente tem todos esses fatores ambientes, os fatores intrínsecos lá da massa de grãos internamente. Quanto mais automatizado tiver esse processo, mais chance a gente tem de acertar, de ter assertividade, né, nas operações. Aí entra as questões, né, os conceitos lá da indústria 4.0, né, onde a gente está aplicando esses conceitos da indústria 4.0 na pós-colheita de grãos. Então é justamente nisso aí que a gente trabalha. A gente vai ter um software que vai estar interagindo, né, coletando todas essas informações necessárias para fazer um bom manejo na pós-colheita e vai estar levando isso para dentro do silo. Então com esse software a gente consegue ter esse controle da massa de grãos na própria mão, né? Então vai ser muito mais tranquilo para o operador daqui a pouco tomar uma decisão, né? Verificar de forma mais rápida ali no celular como que tá os grãos dele armazenado, qual que é a temperatura que está lá dentro, né? Então, assim, dentro do próprio silo, ter essa questão desse sensoriamento completo. E aí, já falando, assim, da questão da própria temperatura, que é um dos parâmetros mais importantes, digamos, hoje, da gente estar monitorando dos grãos armazenados. Então, a gente secou a massa de grãos e colocou lá dentro do silo, né, para fazer esse armazenamento. Então, a gente ter sensores que tenham uma boa precisão, né? Sensores que tenham uma boa precisão daquela informação que eles estão dando. Então, a gente entra, por exemplo, na parte que a Procer bate desde o início, né? Então, a empresa que já está há mais de 10 anos no mercado e atuando desde o início, é pioneira no Brasil e na América Latina com sensores digitais. Tá? Então, esses sensores digitais são aqueles que te dão uma precisão muito maior dentro do ambiente de armazenamento. Então, a gente tem, existe outros tipos de sensores, como, por exemplo, os termopares, que eles têm uma variação maior, né? Então, pode ter até 4 graus de variação da temperatura real que está ali, quando são calibrados. Em muitos casos, a gente questiona, o cliente questiona... Desde quando não foi calibrado? Que não foi calibrado. Então, muitas vezes, essa variação ela pode estar até maior. Digamos que a massa de grãos está lá com 25 graus e está marcando 35 lá no sensor termopar. Então, no sensor digital, a gente não tem isso. Então, por isso que a empresa, desde o início, né, ela acabou trabalhando em função disso, de bater na tecla do sensor digital. Né, justamente pensando nesses nível problemas de precisão, né? De ter a precisão. Porque dentro... Digamos assim, e não é querer dizer que o sensor termopar é ruim. Não, ele não é ruim. Ele só precisa estar no local adequado. Daqui a pouco, num local lá, numa caldeira, na indústria, ou na fornalha do secador, por exemplo, nós temos um sensor termopar que vai numa temperatura muito maior, então ele consegue chegar numa temperatura muito maior. É interessante, né? Num processo de secagem. Mas também, assim, por exemplo, na própria secagem, na massa de grãos, eu preciso de um sensor digital, porque eu vou ter temperaturas menores, né? Que vai me permitir, preciso de uma temperatura mais precisa, uma leitura mais precisa da temperatura que está ali. E aqui no silo também, porque eu preciso ter a precisão dessa informação. Então, assim, eu preciso saber qual é a real temperatura que a minha massa de grãos está. Então, por isso que eu preciso de um sensor confiável que vai estar me dando essa leitura, né, de forma bem precisa. Com nível de acuracidade bem maior do que talvez essa possibilidade de erro que um termopar vai trazer. Isso, né? Exatamente. E além disso, a questão da própria... ele não precisa ter uma calibragem. Desde que ele foi instalado lá corretamente, ele vai operar, né, de forma contínua esse sensor. Então, ele tem uma assertividade muito maior na operação. Então, não vai ter aquela variação, vai ser realmente, se ele está marcando que tem um ponto de aquecimento, tu realmente pode confiar no sensor digital que ele vai estar fazendo essa leitura correta. Não é aqueles casos que a gente... E também toda aquela questão assim, né? A gente comenta até... Ontem nós estávamos conversando, eu e tu, né? Em relação a essa parte de... inicialmente, os sensores termopares, lá o pessoal fazia a leitura sempre num horário de manhã cedo, né? Então, tendo um horário... Até te contei um caso que eu vivenciei, onde eu trabalhava, inclusive. Isso, exatamente. Então, assim, tu vai pegar uma informação das 6 horas da manhã, por exemplo, e utilizar ela para uma aeração durante todo o teu dia. Então, enfim, tu tendo isso de forma automática e fazendo as leituras durante todo o dia, essa leitura sendo precisa, tu acaba tendo uma assertividade um pouco maior, né? Quer dizer, um pouco não, muito maior, né? Durante qual é o melhor momento do dia para estar fazendo aeração, enfim. Isso. Então, a gente vai estar atuando nisso aí. E até voltando aqui rapidinho, até para comentar que essa questão eu digo sempre, pessoal, né? Por exemplo, aqui a gente tem a imagem de um celular na tela, né?
eu digo, aí você tem a informação do grão que está lá dentro do teu silo, ou seja, todos aqueles milhões de reais que estão lá armazenados, sejam próprios ou armazenados para terceiros, né? Você sabe justamente a condição que está ali. E eu até brinco também que a gente tem, inclusive, o nosso aplicativo chamado Ciepon na palma da mão. Então aqui, por exemplo, vai ficar ruim de ver, mas aqui eu tenho o nível de umidade e de impureza, por exemplo, que eu tenho em uma unidade armazenadora. E eu consigo ter, por exemplo, até qual o percentual que eu estou tendo aqui dos grãos que eu estou recebendo hoje. Então, hoje em dia, tudo está na palma da mão. Então, a gente está falando aqui hoje de tecnologia justamente como forma de descobrir o que está entrando e como está armazenado. Exatamente. Pode seguir. Então a gente tem, e no caso isso tudo está conectado, né? Então desde o processo de secar, a gente tem ele automatizado, a gente vai ter uma estação ali meteorológica que vai estar medindo essas condições do ar ambiente, né? Vai estar conectado com o secador, conectado lá com o próprio silo, e aí entra naquilo que o Ed estava comentando anteriormente na pergunta, de sensores quais os sensores a gente pode colocar, digamos que hoje dentro ali, né, da massa de grãos. Então, por exemplo, sensores de temperatura e tem também alguns sensores de umidade relativa do ar, né? Então, assim, esses sensores de umidade relativa do ar, a gente coloca lá dentro para a gente ter uma estimativa, né? Então, assim, depois de ficar um período parado, digamos assim, sem fazer aeração, digamos que a gente atingiu uma temperatura da massa de grãos considerada ok lá para o armazenamento, tá? E aí está numa condição boa por um tempo, e aí ficou algum período sem fazer a aeração, né? Então, lá dentro daquele microclima de armazenamento, tende, né, o ar no caso, aquele ar intergranular tende a entrar em equilíbrio, né? Então, assim, o que acontece? A gente consegue, através da umidade relativa do ar e da temperatura, tem esses dois parâmetros, eu tenho uma estimativa da umidade que os grãos eles estão lá dentro do silo. Então, a gente tem um indicativo disso aí, né? Além disso, a própria questão do sensor de umidade relativa, ele te dá um indicativo de se a tua aeração está sendo eficiente. Então, tu começa a fazer a aeração e começa a modificar a umidade relativa do ar ao longo das camadas do teu silo, a gente tem um indicativo se o ar está passando pela massa de grãos, né? Além de toda a questão da temperatura, que vai estar indicando os pontos de aquecimento, enfim. Então, são dois sensores importantíssimos que a gente tem nessa parte do software. E aí, tão importante quanto, né, vai ser a parte da estação meteorológica. Por que ela é tão importante? Que ela vai estar nos trazendo informações do ar ambiente. E aí que vai entrar na parte da aeração automática. Então, assim, a gente vai ter modos de operação dentro do software, a gente tem regras, tá? Né, a gente já criadas dentro do próprio software, que vão ser regras de secagem, ou seja, a gente colocou um produto com umidade um pouco maior lá, o cliente ele consegue, né, fazendo um manejo adequado dos grãos, fazer uma secagem dentro do próprio silo, né, conhecendo lá os parâmetros de equilíbrio higroscópico, né, para fazer essa secagem no próprio silo, ou então fazer um resfriamento da massa de grãos, né, então daqui a pouco fazer aeração com o objetivo de reduzir a temperatura da massa de grãos nos momentos dos dias que a temperatura está ok e daqui a pouco associar isso à umidade de equilíbrio higroscópico para não perder água, né, do produto. Então, assim, ele vai estar fazendo aeração, reduzindo temperatura e sem aumentar a quebra técnica, sem reduzir peso em função da água. Então, por quê? Porque ele consegue isso de forma automatizada. Então, muitas vezes a gente tinha, anteriormente, sem ter todas essas tecnologias, a gente fazia aeração lá e o operador fazia de forma, com a tecnologia, digamos, que ele tinha naquele momento, digamos, antigamente, fazia de forma perfeita, entendeu? Fazia o quê? Nos períodos na manhã, por exemplo, às 6 horas da manhã, que é onde a gente tem a temperatura mais baixa do dia, tem uma tendência de maior umidade relativa, só que assim, isso é uma tendência, pode ter dias que não ocorre dessa forma, daqui a pouco o melhor momento para aeração em determinado dia vai iniciar, sei lá, 5 horas da tarde, em alguma região, vai ser, digamos que à noite é o melhor momento fazer aeração. Pode ser, mas pode ser que dentro da própria noite tenha algum período ali, sei lá, de 3 horas, por exemplo, 4 horas, que não seja indicado fazer aeração. E se o teu sistema está automatizado para isso, ele vai identificar de forma inteligente e vai dizer, não, agora vamos ligar. Agora vamos desligar. Exatamente. Então, tu vai chegar num processo mais eficiente. E aí entra outro ponto também de conservação. Digamos que eu já tenho meu produto seco lá dentro do silo, já está com a umidade de comercialização adequada, lá que o produtor quer o mais próximo de 14, que a gente sabe que é difícil de a gente conseguir manter nesse padrão, né, principalmente em muitas regiões do país, que acaba secando um pouco mais.
o produto, justamente por ser regiões bastante com ar bastante seco, então acaba reduzindo bastante isso aí. É o nosso caso aqui, não estamos entrando aqui no mês de junho, julho, agosto, aqui é extremamente seco. Mas a gente pode ter um pouco, acertar, chegar mais no desejo do produtor, que é chegar o mais perto dos 14 possível lá para comercialização, fazendo por exemplo, aqui nesse modo automático de conservação. O que seria isso? Eu já estou com umidade dentro do que eu desejo, tá? Então eu passo a fazer aeração, digamos que eu tenho a necessidade de fazer uma aeração, um momento lá que está, evitar um ponto de aquecimento, fazer uma aeração preventiva, por exemplo. Então, escolher momentos do dia, e aí vai entrar essa questão dele entender a umidade relativa do ar e a temperatura do ar. O próprio software vai jogar essas duas informações, vai chegar numa umidade de equilíbrio do grão naquele momento, a umidade de equilíbrio higroscópico, ou seja, a umidade do grão, se eu colocar aquele ar lá dentro do silo, ele vai fazer com que aquele ar tenda a chegar naquela umidade, né, com base nas teorias do equilíbrio higroscópico. Então, assim, se eu conseguir controlar isso aí de forma automática, eu vou estar fazendo aeração nas janelas do dia, que eu não ocorra uma perda, né, de umidade daquele produto que eu não quero mais perder, que ele já está num nível de conservação adequado. Então, eu consigo ter uma assertividade maior e chegar o mais perto possível lá daqueles 14. Eu não estou dizendo aqui que a gente vai chegar em 14. Não, mas a gente consegue chegar um pouco mais perto disso aí. Daqui a pouco, né, 13,5, enfim, vai depender muito da região, vai depender da condição de cada massa de grãos. Mas a gente consegue melhorar isso aí. E até alguns clientes a gente já encontrou assim, clientes que na região, por exemplo, centro-oeste, que expediam soja lá com 10% de umidade, onde a gente conseguiu chegar lá quase 13, por exemplo, né, alguns casos, enfim, existe outros casos. Você pega um volume, isso aí dá uma diferença bem significativa. Exatamente, então assim, até próprios cases de sucesso hoje internos dentro da Procer, a gente tem resultados importantes, assim, que a gente pode estar, aí seria tema para outra conversa, até para mostrar daqui a pouco esses resultados, né? Enfim, mas a gente consegue melhorar esse percentual de umidade lá de comercialização para o produtor. Perfeito. Aí a questão aqui, né, então a gente vai ter uma estação meteorológica lá na unidade, que vai estar coletando as informações de umidade relativa do ar e temperatura, né, e vai estar, a partir dessas informações, colocando dentro da inteligência do software, e ele vai estar te dizendo, a partir dessa condição, agora a gente vai ligar o aerador. Então, né, ele vai conversar com o aerador lá, né, de forma bem automática, e vai estar fazendo esse acionamento. Além disso, tem, dentro do próprio software, por exemplo, considera lá um aquecimento que vai ter do ar ao passar lá pelas pás do aerador, né? Então a gente sabe que ali vai ter um atrito das moléculas de água, por exemplo, nas próprias pás do aerador, que vai estar reduzindo também a umidade relativa daquele, no caso vai reduzir um pouco a umidade relativa do ar que está passando ali, porque vai entrar realmente para dentro do armazém ou dentro do silo. Então já considera isso aí, por exemplo, se ele aquecer pelo atrito, ele vai aquecer a massa, vai aquecer o ar que está entrando, e quando eu tenho aquecimento do ar, tu reduz a umidade relativa dele. Então ele vai ser um ar um pouco mais seco do que realmente a estação meteorológica está medindo lá na rua, né? Então a gente já controla isso aí também, já resulta numa assertividade maior também no momento da aeração. E aí vai estar fazendo essa aeração de forma automática, né? Então aqui o sistema ele vai marcar, né, quando ele vai estar fazendo a aeração, propiciando, né, o melhor manejo possível lá para a conservação dos grãos. Não sei se quer dar uma olhada nas pesquisa? Exatamente o que eu ia falar. Nós temos aqui, então, o sistema de termometria do seu armazém possui automação da aeração, 40% dizendo que sim e 60% dizendo que não. Eu acredito que a gente já está até caminhando mais para o fim aqui. Inclusive, vocês têm até alguns casos aí onde vocês conseguiram, através desse sistema, usando a tecnologia a favor, conforme você, que é o nosso tópico aqui, né? Ou seja, como a tecnologia pode auxiliar, dos casos que vocês conseguiram reduzir aí também. Exatamente. Ali eu vi que o Alexandre está fazendo umas perguntas ali em função. Então, assim, Alexandre, hoje a Procer ela tem esses sensores de umidade relativa, tá? Sensores de umidade relativa, digital, de umidade relativa e temperatura, tá? E ali também a parte do painel. Então, assim, esse painel, que é aquele que estava na imagem anterior, ele é o painel da Procer, um painel de gerenciamento da Procer. Digamos, é um painel top de linha do mercado, né? Com todos os seus componentes industriais, uma IHM com tela de touchscreen ali para o
o cliente estar interagindo, fácil do operador utilizar. Semana passada mesmo estava visitando clientes aí, os operadores tudo feliz, utilizando o equipamento. É muito fácil, muito tranquilo, tudo muito intuitivo para o operador, que é justamente dentro da empresa, tem pessoas pensando justamente nessa usabilidade do cliente, pensando como o cliente vai utilizar. Então, assim, está no dia a dia, está naquela correria, a gente precisa que a informação ela esteja ali fácil e disponível, né, porque ele tem assertividade lá durante a operação. Então, esse é um painel de gerenciamento da Procer, tá? E ele questionou ali se do painel, no caso, se adequar, né? Então, o painel ele se adequa, ele se adequa a todas as estruturas de secagem que a gente vai ter, tá? Mas o painel, no caso da Procer, ele consegue ter essa integração, digamos, daqui a pouco tu tens alguma coisa já instalado no teu secador, a gente pode estar verificando as formas de como fazer essa integração, tá? Na maioria dos casos, tá? Na maioria dos casos a gente consegue daqui a pouco aproveitar alguma coisa que o cliente já tem, tá? Por ser um sistema já com uma comunicação moderna, digamos assim, que é a comunicação Modbus ali entre os equipamentos, que é uma comunicação mais moderna, mais, digamos assim, mais coringa, né? Então, sim, na maioria dos casos a gente consegue estar aproveitando o que o cliente tem, mas isso tudo tem que ser estudado, né, pelo pessoal dos projetos de engenharia da empresa para ver o que a gente realmente consegue integrar com o nosso sistema, né? Isso. No caso, tudo aquilo que eu comentei lá do secador, da parte daqueles sensores que nós temos ali, a possibilidade, então todos aqueles sensores a gente consegue estar colocando no nosso painel para ele coletar as informações, né? Já tem essa possibilidade. Mas se o cliente já tem alguma coisa, a gente precisa verificar para confirmar isso aí. Fazer essa integração. Isso, vai ser bem específico de cada caso, né? Perfeito. E até perguntando sobre se o fornecimento, assim, a Secom, nós somos a empresa de fornecedora de software de gestão, tá? Então, existe uma complementariedade. Então, se tiverem alguma dúvida também, nosso time está aqui, podem deixar o telefone ou entrar em contato que a gente vai transmitir lá para eles também, com certeza. Exatamente. Então, assim, até para a gente se encaminhar mais para o final, né, da nossa conversa, aqui eu trouxe alguns resultados de um case de sucesso de um cliente que justamente passou a utilizar o sistema da Procer, né, fazendo essa aeração de forma automática, né, e aí vale lembrar que tem toda a questão do software, que ele é muito, muito fácil de utilizar, ele é muito inteligente, tem todas aquelas questões das tecnologias que estão visualizando ali, né, para fazer tudo de forma automática e bem executado, mas além disso, né, tem a questão do próprio setor de sucesso do cliente da empresa que está ali. Então, assim, está ali ajudando o operador, né, na tomada de decisão durante o processo, né? Então, que também colabora com esse sucesso. Então, nesse caso aqui, a gente atingiu mais de 84% de economia, né, com a aeração. Então, assim, é um resultado muito expressivo que a gente consegue, e né, além disso, a gente tem outros resultados que acabam atingindo, ou seja, o que a tecnologia ela pode, quais são os benefícios dessas tecnologias, a gente vai ter então economia redução de custo com energia elétrica, por exemplo, né? Então vai reduzir o consumo energético, redução de quebra técnica, que foi o que a gente comentou já lá no início, sim, redução de gastos, por exemplo, com expurgo, então se tu tem um controle da temperatura da massa de grãos, né, e algumas regiões, principalmente mais para a região sul, tem agora, por exemplo, período de inverno, então fazendo essa aeração no momento correto, a gente consegue chegar lá, e aí o sistema, a própria cor do sistema lá é intuitiva, né, começa a ficar mais azulzinho, lá oscila, a gente consegue verificar. Então, reduzindo a temperatura da massa de grãos, eu consigo também reduzir a necessidade de expurgo lá, por exemplo, no arroz e no milho. Então, a gente vai estar, a tecnologia ela vai te ajudar dessa forma também. E aí, para fechar aqui, eu trouxe algumas tendências de tecnologias, né? Então, por exemplo, próprios sensores de CO2, então a gente tem alguns estudos já que apontam que ele é um sensor muito importante também para ser utilizado dentro de silos, né? Então, vai ajudar, vai se somar aos sensores de temperatura, tá? Né? Ou seja, vai dar mais informações ainda para o produtor, né, acertar lá durante o seu armazenamento. Então, ele vai ajudar bastante também, né, nessa soma com o sensor de temperatura. Também, assim, alguns estudos, aí já pega uma parte mais científica também, na parte de a utilização, por exemplo, da radiação ultravioleta, lá, radiação UVC, né, para redução de fungos, por exemplo, na massa de grãos. Então, ela se mostra hoje em estudos que foram realizados já que tem bom controle de fungos, tá? E também para reduzir percentual de micotoxina na massa de grãos. Então, são tecnologias que
que a gente precisa estar atento no que está acontecendo nas pesquisas científicas, né, para trazer isso e levar para chegar o mais rápido possível para o produtor. E também aqui um trabalho sobre da parte de utilização de radiação infravermelha como fonte de aquecimento, né? Então, assim, a radiação infravermelha ela se mostra como um método com um consumo energético inferior, né? Então, assim, são tecnologias que precisam ser observadas para a gente trazer, né, para a prática e levar para o produtor rural. Exatamente. Bom, então coisas assim, a gente fala do hoje, aquilo que já existe, já está sendo implementado, e ainda daquilo que está em estudo, né, Neto? Exatamente. Então, por isso que eu digo que é muito importante, né? A gente até conversava ontem, o fato de estar aliado na academia, junto com o negócio mesmo acontecendo, justamente para trazer essas inovações, que não adianta nada ela ficar só na academia e não conseguir ser aplicada diretamente no dia a dia. Mas para que elas consigam ser aplicadas, elas precisam ser estudadas antes. Então, exatamente, é uma cadeia que precisa funcionar de maneira conjunta, tá? E aí está um pouco falando a respeito da Ciacon, tá? Então a gente vai ter justamente os nossos sistemas, eles conseguem entregar todo esse processo de recepção dos grãos, as pesagens automáticas, que a gente pode ter um fator ali também de tecnologia aplicado, tá? O processo de integração entre os determinadores de umidades principais de mercado junto com o nosso software, para justamente ter aquela informação da qualidade do grão que está entrando dentro da unidade armazenadora, para que, por exemplo, o pessoal da Procer consiga entregar essa informação e que o operador consiga trabalhar da melhor maneira possível, né? Além da consulta do estoque de maneira online, né? A produtividade por talhão, e então aqui são algumas telas, inclusive, do nosso app que eu demonstrei aqui, ou seja, aqui dá para ver exatamente o que vocês estão vendo aí. Então, à medida que os caminhões vão sendo pesados lá no armazém, em qualquer canto que você tiver, você consegue ter essa informação, ou seja, eu digo que hoje a gente faz toda e qualquer consulta, nem me lembro quando eu pisei na minha agência para ver alguma coisa, hoje em dia todo mundo tira online, então a gente também precisa oferecer isso. No nosso caso, e vocês também da Procer, a gente tem o que a gente chama aí o Ciacon na palma da mão, então é justamente o cliente ter essa informação de maneira fácil, quantidade de caminhão que chegou, qualidade do grão que eu estou recebendo, qualidade do grão que eu tenho armazenado, tá bom? Então, acho que essa frase aí, ela fecha bem, né, com o que a gente discutiu aqui. Exatamente, o agro hoje, se não tiver gestão, não tiver tecnologia, ele vai deixar de ser negócio. Então, a gente precisa estar trabalhando nessas duas frentes, de gestão, tecnologia, para estar cada vez aprimorando mais esse ramo aí do Brasil, que, na verdade, leva o Brasil nas costas, vamos dizer assim. Então, a gente precisa cada vez estar atento e melhorando e utilizando tecnologias para isso aí. Eu gostaria de agradecer, então, para fechar e te agradecer mais uma vez pelo convite em nome da Procer, né, mandar um abraço para todos os colegas aí que estão assistindo da Procer, também do pessoal, mandar um abraço para o pessoal do Laboratório de Pós-Colheita, Industrialização e Qualidade de Grãos, lá da UFPEL, também para o Laboratório de Pós-Colheita da Universidade Federal de Santa Maria, né, pessoal que me ajuda aí nas pesquisas e estão envolvidos aí também trabalhando por tecnologias para pós-colheita de grãos, e também o pessoal da Unicinos, São Leopoldo, também tem um laboratório de pesquisa na parte de pós-colheita de grãos, professor Cristiano, Valmor, também um abraço para eles lá, beleza? Exatamente, e fazer uma ponte te aproveitando o network para a gente convidar esse pessoal para a gente trazer mais conhecimento aqui para toda a cadeia do agro. Exatamente, com certeza nesses três laboratórios aí que eu citei, tu vai estar bem assessorado aí para outros assuntos também. Exatamente. E aí ficam meus contatos aí, pessoal. Quem tiver alguma dúvida, pode estar nos procurando ou, né, seguir também a página da Procer no Instagram, no LinkedIn, que a gente está sempre produzindo conteúdo também, levando informação. Não é apenas os nossos produtos, a gente divulga conhecimento ali sobre o agronegócio, sobre pós-colheita como um todo. Exato. E a gente está presente em todos os estados aí, então se precisar de uma visita, enfim, a gente dá um jeito de chegar até lá. Perfeito. E é isso, se precisarem falar também conosco, nossas redes estão aí, então se a gente oferece parte, existe uma sinergia de um processo que a gente não atende, que a gente também pode trabalhar em conjunto junto com o pessoal da Procer. E, não menos importante também, peço que fique aí, né, porque a gente vai fazer agora o sorteio, e convido aí a Josi para entrar junto conosco aqui, para que ela consiga fazer o sorteio, ou seja, esse chapéu que está aqui na minha mão, juntamente com o nosso kit aqui, Ciacon,
questão aqui do churrasco, ela já vai entrando aí para já fazer o sorteio, já está com a lista lá, aguardem só mais um instante. Vamos ver se vem para o sul vamos esse ver brinde, aqui, né? ou vai ficar no centro-oeste ou vai mais para o norte. Exatamente. Então tá aí a Josi entrando aí conosco já. Rapidinho aqui a gente faz o sorteio, pessoal. Boa noite, Josi. Boa noite, Ferreira. Boa noite, Neviton. Boa noite. Perfeito. Bom, beleza, Josi, agora é contigo aí. A gente vou até aumentar aqui para que a gente consiga fazer o sorteio. Já está com todo mundo aí. Pessoal, só mais um instante aqui que a gente já faz. Deixa eu só ajustar aqui o tamanho. Aí eu vou tirar aqui a apresentação, que acho que fica mais fácil para você, Josi. Isso aí. Para você compartilhar sua tela, inclusive. Beleza. Bom, pessoal, vou só passar umas informações aqui referente ao sorteio, né? Então, é um sorteio de um kit churrasco, que são os itens que o Ferreira já apresentou aí, nosso chapéu, o kit churrasco com faca e garfa, squeeze e canequinha, né? É apenas um ganhador. Esse ganhador, ele precisa estar presente aqui na sala, então, assim que for divulgado o nome, eu peço que a pessoa envie um oi, levante a mão, que a gente vai estar confirmando os dados. E eu vou estar pedindo também os dados para envio nos correios desse brinde para vocês. Beleza? Bom, Perfeito. Vou compartilhar minha tela aqui rapidamente. Quando vocês estiverem vendo, vocês me avisem, por favor. Ok, já estou. Okay. Deixa eu reduzir aqui as nossas imagens aqui para ficar mais fácil, Josi. Ok. Bom, pessoal, boa sorte a todos. Obrigada pela presença de todo mundo. E que rufem os tambores, né, Feira? Isso aí. Vamos ver. Contagem regressiva. Aquele suspense. Vamos lá. Clicando, 1, 2, 3. Cristiano. Foi o que eu acabei de citar aí. Cristiano Ferreira. Da Unicino, São Leopoldo, professor na agronomia lá. Pô, e que legal. Olha então só, já vai fazer legal. O contato com ele, de qualquer forma, já vai receber. Cristiano, se manifeste aí no chat, que ele ganhou, mas se ele tiver saído fora... aí perdeu. As regras foram claras, né, Josi? As regras foram claras. Vamos dar um tempinho aí pro Cristiano mandar um oi. Dá um oi pra gente, Cristiano. Ó, Cristiano aí. Show de bola. Se for o mesmo Cristiano, é isso aí. Só pelo show de bola eu já conheci, já posso garantir já que é. Bacana, pé quente, Sheila, ó. É isso aí. Pé quente. Ó, a Josi vai te passar aí o telefone, né, para você passar o contato aí e os endereços para ela. Cristiano. Vou enviar aí, vai chegar como João Ferreira, mas é o meu WhatsApp aqui da Ciacom. Veio para o sul, veio para São Leopoldo. Isso aí, bacana. Muito legal. Show de bola. É isso aí. Bom, pessoal, é isso. Então, finalizamos aqui. Eu gostaria de agradecer a todos, o pessoal da Procer, não só o Neviton, né, também o pessoal que trabalha também no marketing, esteve por trás, o Eduardo esteve participando, inclusive Exatamente. Com alguns vendedores, com o Rodrigo, que a gente tive com ele aqui em Goiás mesmo, conversando, justamente para a gente poder agregar valor, trazer assuntos interessantes e como a tecnologia pode nos aliar nesse processo que é tão importante, que é a pós-colheita, tá? Então, Neviton, em nome de toda a equipe Ciacom, agradeço pela disponibilidade e leve o nosso abraço lá para o pessoal da Procer também. Espero que, de repente, outros possam acontecer aí para a gente agregar. Perfeito? Exatamente. Não, te agradecer mais uma vez pelo convite, em nome da Procer. Também falar que a gente tem outros colegas que daqui a pouco poderiam estar participando em outro momento, trazendo outros assuntos aqui também. Então, nós temos um time altamente capacitado aí. Então, inúmeras pessoas poderiam estar aqui também presentes junto conosco. Hein? Exato. Até o Alexandre pergunta quando será o próximo. A Ciacom faz um evento por mês, no mínimo, a gente está fazendo sempre. Então, já tendo porta aberta aí com o pessoal da Procer, a gente sempre que tem algum assunto que a gente considera sendo realmente relevante, a gente traz justamente para poder debater com vocês. Beleza? Muito obrigado. Josi, muito obrigado e bom descanso aí a todos. Obrigado. Um abraço. Muito obrigada, pessoal. Boa noite. Até mais. Um abraço. Falou. Tchau. Tchau, tchau.